Bom dia, o Espiritismo está no ar e entramos agora na sintonia da paz, da luz, da harmonia, das vibrações, dos pensamentos que se comungam com o ideal de comunhão, divulgação da nossa querida doutrina espírita. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã um trecho da mensagem Olhai, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, e que faz parte do livro Vinha de Luz. Essa é a parte que nos chamou mais a atenção. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de aviltres necessários ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões conosco, em silêncio. Agora acompanhemos momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos refletir sobre a mensagem de hoje, que está no livro Paz e Renovação, que tem o título Mais Vale. Essa mensagem ela é editada pelo Espírito Emmanuel, que assim nos convida a refletir. Mais vale sofrer que gerar sofrimento. De vez que todos quantos padecem, arremessados à vala da provação pela crueldade dos outros, encontram em si mesmos os necessários recursos de reconforto e de reajuste, ao mesmo tempo que os empreiteiros do mal suportarão as lesões mentais que impõem a si mesmos nos conflitos da consciência. Mais vale arrastar os constrangimentos do escárnio que se nos atire em rosto, que exuzir contra o próximo os látegos da ironia, porque as vítimas da injúria facilmente se apoiam na fé com que renovam as próprias forças, ao passo que os promotores do sarcasmo transportarão consigo o fel e o vinagre com que acidulam os sentimentos alheios. Mais vale ser enganado que enganar no trato da vida, porquanto as pessoas enganadas denotam almas simples e sinceras, compreendendo-se que os enganadores andarão embrulhados na sombra a que se empenham toda vez que procurem enevoar a estrada dos semelhantes. Mais vale ser criticado em serviço que criticar, de vez que os perseguidos por zombaria ou maledicência no trabalho respeitável a que se afeiçoam estão produzindo o bem que são capazes de realizar.
entendendo-se que os censores ficam naturalmente na obrigação de fazer mais e melhor do que aqueles aos quais intentam levianamente reprovar. Em matéria de decepções e desilusões, sempre que te vejas à frente daqueles que te ludibriam a confiança, lembra-te de Jesus e ora por eles, porque enquanto os que choram lavam os olhos espirituais para a descoberta de novas trilhas de progresso e renovação no campo da vida, os que fazem as lágrimas carregarão as correntes invisíveis da culpa. Não se sabe até quando. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. Seminário As Cartas de Paulo. Carta aos Coríntios. Será no próximo sábado, dia 30 de agosto, no horário das 8 às 18 horas. O local é no Centro de Eventos MV Empresarial, localizado na Avenida Presidente Dutra 298, em Biribeira, Recife. O evento é organizado pela Associação Caminho do Bem e do Grupo Espírita Maria Dolores. Palestrantes confirmados: Vitor Hugo, de Minas Gerais, Severino Celestino, da Paraíba, e Álvaro Mordechai, de São Paulo. Ingressos custam R$ 60. Reserva através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. Repetindo, DDD 81 98206 6099. Seminário O Papel do Espiritismo na Transição Planetária. Facilitador, nosso amigo Edson Roberto da AME. O evento será na Seara Espírita Maria de Nazaré, localizada na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Vai ser no domingo, dia 31 de agosto, no horário das 8h30 às 12 horas. Entrada franca. Telefone para inscrições, DDD 81 99678 6028. Todos estão convidados. Acompanhemos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes.
que não têm e os outros possuem, lhes causam insônias. Dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frivolidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma grande felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, localizado na Avenida Geminiano Maciel, número 257, no centro de Belo Jardim. Reuniões públicas, sábados e terças, às 8 horas da noite. Lá Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, 57, bairro Bom Conselho, também em Belo Jardim. Palestras públicas, domingos, às 4 horas da tarde, todos estão convidados. Vamos agora para a nossa questão de O Livro dos Espíritos. Questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Resposta dos Espíritos. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro
e terno amor, porque assente na estima. Cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência, torna-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera é a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Vamos então para o momento Espiritismo na Bíblia. Opa! No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28, lemos: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Nem Todos. Essa mensagem está presente no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu: digna de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte. Quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que suja, tomado de bons desejos. Não se atraçoia impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mister, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo. Mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se.
Acompanhemos agora onde encontrar uma instituição espírita. Sociedade Espírita Maria de Magdala, localizada na rua Joaquim Medeiros Carvalho, número 213, bairro Santo Antônio, em Belo Jardim. Reuniões públicas segundas às 7 horas da noite. Fraternidade Espírita André Luiz, localizado na rua Cícero Monteiro, número 19, Tacaimbó. Reuniões públicas sábados às 4 horas da tarde. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso programa. E essa é a parte que você participa através do chat, colocando perguntas ou dúvidas, registrando a sua participação aqui no programa conosco. Esse programa, à medida que você compartilha, participa, torna-se mais visualizado, porque é exatamente essa forma que nós encontramos aqui em conjunto para a divulgação da doutrina espírita. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat. Amanheceu bem animado, viu, Soares? Vamos aqui dar o nosso bom dia, iniciando com o nosso amigo José Orlando. Bom dia, que a paz de Jesus continue com todos nós. Assim seja, nosso amigo Orlando. Eu gosto sempre de lembrar aqui que ele é do Gemafim, Cupira, né? Grupo do Manuel Filomeno de Miranda. Tem as reuniões públicas todos os domingos, às 16 horas. Nossa amiga Maria Lúcia, bom dia na paz de Jesus. Bom dia, amiga. Saudade de você, viu? Bom dia aqui a André Luiz, que é da nossa casa, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, excelente domingo a todos, a paz esteja com todos, assim seja. Bom dia também a nossa querida amiga do coração também, Vânia Lucena, bom dia. Bom dia ao nosso amigo aqui, né, que está representando o canal Estudo do Livro Nosso Lar. Aproveitem, quem ainda não se inscreva, participe dos estudos que lá acontecem. E quem está atrás, né, é o nosso amigo Edson. Bom dia a todos. Jesus nos ilumine sempre. Bom dia. E ele aqui agradece pela divulgação do nosso encontro no próximo domingo, 31 de agosto, inesquecível. E o tema vai ser o papel do Espiritismo na transição planetária. Lembrando que vai ser na Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, 196, Boa Vista 2. Domingo 31 de agosto, agenda aí, não perde esse dia especial. E ele acrescenta aqui, gostaria também de lembrar, Jorge Elahá, no dia 16 de setembro, às 20 horas, na sede da AME. Para Uma mim era terça-feira, né? 17, é 16 Anotem, é uma mesmo, terça-feira, dia 16 de setembro. 16 de setembro, muito bem, e o tema vai ser transição planetária, um tema tão falado no movimento espírita, não é? Então, uma oportunidade aí imperdível. Bom dia, Rosilda, bom dia, minha querida. José Orlando, nós estaremos mais tarde aí em Cupira para a nossa palestra. Olha aí, já divulgando a palestra dele, o nosso amigo Edson, né, que vai estar hoje em Cupira, no Gemafim. Não percam, às 16 horas. Vânia Lucena, como é bom ouvir vocês logo cedo com esses esclarecimentos. Que bom, amiga, que bom. Bom dia, Caio Augusto. Bom dia, queridos amigos. É sempre um prazer estar
com vocês nos domingos. É sempre um prazer receber todos vocês aqui no canal. Às vezes acontece de não conseguir assistir ao vivo, mas eu sei que vocês entram posteriormente, né? Muitos que não conseguem estar aqui ao vivo com a gente. Soares, no momento não tem nenhuma pergunta, então vamos à pergunta que trouxemos referente ao tema de hoje. O Vamos lá. que são tormentos voluntários, Soares? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que ouvimos um trecho hoje, justamente o item tormentos voluntários. Então, os tormentos voluntários, de que se trata isso? Aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiações, todos nós trazemos no nosso mapa para o progresso e crescimento espiritual determinadas provas, determinadas situações constrangedoras, necessárias para o nosso crescimento espiritual. E essas provas, quando são superadas, possibilita ao espírito a sua natural ascensão de progresso espiritual. O problema todo é quando nós, por deliberação própria, acrescentamos outras provas ou até mesmo intensificamos aquelas que já tínhamos que passar. E isso, de certa forma, se traduz pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, há muitos sofrimentos que não servem para o progresso do espírito. São os sofrimentos voluntários. Eles advêm de atitudes e de ações nossas, comportamentos que nos causam constrangimentos, dificuldades, mas que não eram destinados, de fato, a passarmos por eles. Nesse item do Evangelho é dito assim: é quando o homem cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que aqueles que derivam da inveja, do ciúme e de outros desequilíbrios emocionais? Porque eles não ajudam o nosso progresso, apenas complicam e dificultam ainda mais a superação daqueles necessários. É como se diz popularmente, cada um de nós traz um contingente necessários de dificuldades para o progresso. Traz o seu saco de provações. Mas aí, em vez de se ater à solução deles, acrescenta outros. Quantos males são derivados de vícios, como inclusive os mais populares ainda, de beber álcool, ou do uso do cigarro, do fumo e de outras drogas que estragam a saúde e causam doenças. Essas doenças que surgem de vícios não representarão provas que o espírito teria que passar e não servem para o seu crescimento espiritual. É a consequência da sua própria escolha de comportamento errado que se traduz em doenças que não precisariam passar. Então, é importante que nas mais variadas áreas em que atuemos, estejamos procurando, respaldados nos ensinos de Jesus, evitar de criar provas voluntárias, sofrimentos voluntários.
e nos atenhamos àquele conjunto que já é grande, originado no nosso passado encarnatório e que precisa ser resolvido de forma equilibrada, confiante em Deus, certo de que ninguém sofre na Terra, como já dissemos aqui algumas vezes, há muita injustiça, mas não há ninguém injustiçado, porque é preciso termos a visão, a percepção em termos espirituais. Trazemos um passado que dá origem a muitas situações difíceis na vida presente. Mas tenhamos certeza, o amor, a misericórdia de Deus sempre estão atuantes. Silmara, se quiser acrescentar algum esclarecimento a mais, se não, dê uma nova olhada aí no chat para ver como está. É preciso estar atento às nossas ações, os nossos pensamentos, aquilo que falamos. Muitas vezes, em atitudes pequenas, a gente não percebe que a gente está aí atraindo tormentos voluntários. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente se incomoda com alguém, às vezes fica ali alimentando, achando que fulano está fazendo alguma coisa para a gente, pensando mal. Às vezes a gente fica atraindo. Então, nós somos responsáveis pelos sofrimentos voluntários que a gente atrai. É na alimentação, né? Nos vícios, de forma geral, como o Soares aqui bem trouxe, e é naquilo que nós pensamos, sentimos, falamos, tudo isso é preciso a gente analisar, refletir, né? Onde está os nossos pensamentos, quais são as vibrações que nós estamos atraindo, né? O que a gente está cultivando em nosso coração? Será que a gente não está cultivando muita desconfiança, ciúme, inveja, maledicência em pequenas coisas no nosso dia a dia? Então é preciso voltar o olhar para dentro de nós e a gente identificar e rapidamente se colocar no trabalho de renovação, para a gente, né, não ficar atraindo esses sentimentos. Não tem, Soares, no momento nenhuma pergunta. O pessoal está tímido hoje. Então a gente Então vai vamos trazer uma aí outra, para isso, as... uma outra pergunta. Soares, quais as lições que podemos extrair do episódio da subida ao monte registrado por Lucas no capítulo 9? Lucas, capítulo 9, é comentado por Emmanuel na mensagem Nem Todos, uma Uhum. mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir ao Monte da Transfiguração. Ali iriam se materializar os espíritos de Moisés e Elias. Mas por que Jesus só chamou os 3 apóstolos? Na mensagem, Emmanuel comenta: acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? E outros apóstolos? Mas Jesus chama os 3, deixando bem claro que é necessário certa maturidade, certa possibilidades de aproveitamento para as revelações espirituais no seu devido momento. Claro que o mestre sabia que eram os 3
que estavam nas condições ideais de aproveitar aquele momento de comunhão com o mais alto através do fenômeno da materialização. Assim, deixou registrado aquilo que nas casas espíritas, nós todos que participamos, somos chamados a constatar. Nem todos que se identificam com a doutrina espírita estão aptos a participar dos trabalhos mediúnicos que normalmente são realizados nestas instituições. É preciso ter certa habilitação de conhecimento, de maturidade a respeito dos objetivos da mediunidade, da própria doutrina espírita, para que a participação nossa em reuniões mediúnicas, que são reuniões privadas, não são abertas ao público em geral, se dê de forma proveitosa e benéfica para todos nós, encarnados e desencarnados. Então, essa seleção estabelecida por Jesus, ela é muito indicativa e diz respeito àquela que nos dias atuais normalmente é realizada para as reuniões mediúnicas nas instituições espíritas. Silmara, se quiser acrescentar algo mais, depois volte a dar uma olhadinha aí no nosso chat. Eu quero trazer aqui um comentário ainda referente ao tormento voluntário, que o nosso amigo Edson, na sua contribuição aqui, nos traz. Um tormento voluntário comum na atualidade é fazer comparações com os supostos superiores a nós, deixando um sentimento de fracasso, quando deixamos de olhar para baixo. E aqui ele continua. E só atentamos para os que estão aparentemente acima de nós. Somos inferiores a muitos, mas superiores a muitos também. Principalmente, ele lembra aqui, nas redes sociais. Exatamente. Então, olhe, reflitamos, não é? Soares, vamos então para a última pergunta. Vamos sim. Dos temas abordados na manhã de hoje. A que inteligências invisíveis Emmanuel se refere na mensagem de abertura do programa? A mensagem de abertura foi a mensagem Olhai, que está presente no livro Vinha de Luz. E Emmanuel desenvolve essa mensagem trazendo reflexões muito importantes. E as inteligências invisíveis que ele se refere diz respeito, sobretudo, às almas dos homens que viveram na Terra, os espíritos desencarnados, porque eles, registra Emmanuel, permutam, trocam impressões conosco em silêncio. Então, para que exerçamos a vigilância com eficácia a respeito disso, ele diz assim: fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. E acrescenta: é preciso olhar, examinar, ponderar, refletir. Ou seja, sobretudo, é preciso não agir sob impulso, sob o envolvimento emocional que determinadas situações da nossa vida nos propele, sobretudo também em situações onde os conflitos humanos, quando isso não é observado, são geradores de desastres e de tragédias. Não é?
um descontrole emocional, nos desentendimentos do trânsito, nos relacionamentos familiares, aonde a presença de infiltrações espirituais geradoras de discórdias e de desequilíbrios estão ali tentando atuar. Mas se estivermos levando em conta as recomendações que Emmanuel aqui coloca, nós saberemos selecionar, fixando-nos somente naquelas que promovem a calma, a paciência, o entendimento, o escutar, em vez de falar com precipitação e muito menos com tom agressivo, porque, na verdade, é aí que essas inteligências invisíveis atuam com preponderância nas mais variadas situações em que estamos envolvidos. Então, voltamos aqui a destacar os verbos que Emmanuel, de forma impactante, destaca: examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Silmara, se quiser Muito acrescentar bem. aí algo mais, dê uma olhada no chat e depois poderemos, se não houver outras questões, irmos para o término do nosso programa. Eu quero aqui lembrar também que hoje, às 16 horas, na Fraternidade Espírita Leão Denis, vamos ter a palestra com José Soares, que vai abordar o tema mediunidade de efeitos físicos. Então, quem estiver aqui em Caruaru, né, tem essa oportunidade de assistir às 16 horas na Fraternidade Espírita Leão Denis. O tema vai ser mediunidade de efeitos físicos, às 16 horas. E quem tiver por Cupira vai ter a palestra com o nosso amigo querido, né, Edson Roberto, que aqui está contribuindo com o nosso programa de hoje, né, que já vem contribuindo, e a gente agradece imensamente. E para finalizar, ele traz aqui o seguinte, Soares: não nos esqueçamos que há muitos nos observando, que não nos esqueçamos que há muitos nos observando, admirados, que gostariam de estarem na posição que nos encontramos. Somos importantes na vida de muitos. Voltemos a atenção a eles e seremos felizes. Aproveitemos, meus irmãos, cada oportunidade aqui nessa grande escola que é o planeta Terra, onde todos estamos matriculados, todos somos aprendizes, ninguém é melhor do que ninguém, todos temos a oportunidade de nos elevarmos. Vai depender do nosso esforço, né? Do esforço de cada um. Então, Eita, desejo... Silmar, eu queria lembrar também, porque são duas instituições espíritas que têm reuniões à tarde em Caruaru. A outra é o Maria Dolores, que hoje, Isso, às 16 horas e 30 16h30, minutos, isso. terá a nossa amiga Andréa Andréa Jacinto, Jacinto, estará proferindo exatamente. palestra lá no Maria Dolores, que fica Maria no bairro da Dolores, Nova Caruaru, né? ao lado da Ferreira Costa, também aí uma grande oportunidade. Então, aproveitem o dia de hoje para se alimentar aí, né, dos ensinos espirituais, que é tão importante a gente alimentar a alma, assim como a gente alimenta o corpo. Então, no Gemafim Isso, Cupira, vamos ter o nosso irmão Edson,
às 4 horas da tarde. Na Fraternidade Espírita Leão Denis, vamos ter o José Soares, com o tema Mediunidade de Efeitos Físicos. E no lar Espírita Maria Dolores, vamos ter a nossa querida amiga Andréa Jacinto, às 16h30 lá. Tá certo? Então, recado dado, né? Queremos desejar um excelente domingo a todos, que Deus os abençoe, os lares de cada um, envolvendo em muita luz, em muita paz, fortalecimento emocional, né? Espiritual. Uma ótima semana e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá. Tá lá.